Olá, tudo bem? Eu sou o Eduardo, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Professor Estrada. Nós temos um vídeo por semana, portanto inscreva-se, clique no sininho, curta e compartilhe os nossos vídeos para ajudar a divulgação do projeto. Bom pessoal, estamos hoje iniciando uma série de entrevistas paralela ao nosso curso de Matemática Básica. Serão entrevistas focadas no aspecto de formação e educacional, de modo que acreditamos trará benefícios ao público do canal. Assim, os estudantes poderão tomar contato com diversas carreiras e personalidades, enriquecendo sua formação e, de maneira geral, será também uma forma de entretenimento, diversificando o nosso conteúdo. Bom, nossa entrevistada de hoje é Ituana, tem 32 anos de idade, é administradora pela PUC de Campinas com especialização na área contábil. É fluente em inglês, graças em grande parte a um intercâmbio realizado no exterior, evento que também motivou uma de suas maiores paixões, a qual hoje se tornou também um meio de vida, a fotografia. Desde então, ela tem se aprimorado cada vez mais nessa área, além de manter seu vínculo com a área administrativa. Nossa convidada de hoje é a minha irmã, Regina. Seja muito bem-vinda, Regina. Obrigada pelo convite. Nós estamos hoje aqui, então, começando a nossa série de entrevistas e vamos começar aí, perguntando aí para você como é que foi a sua carreira escolar, a sua trajetória escolar até o momento, as escolas pelas quais você passou aí na cidade de Itu, nós sabemos aí que você é ituana. Então conte-nos aí a sua experiência escolar, as escolas pelas quais você passou na cidade. Claro, eu estudei sempre em Itu, nasci aqui, estudei todo o ensino fundamental e médio aqui em Itu. Comecei no prezinho, numa escola chamada Pinguinho de Gente. Depois fui para uma escola estadual chamada Regente Feijó. Também fiz um ano em outra escola estadual, Convenção de Itu. E no meu ensino médio, colegial, eu fiz um ano no colégio Objetivo e 2 anos no colégio Anglo, até ingressar na faculdade. Entendi. Então, quer dizer, até o ensino básico, o fundamental, você estudou em colégios públicos, E aí o ensino médio, que você, antigamente chamado colegial, que você estudou em escolas particulares. Sim, sempre foi ensino do Estado. E somente no colegial, no ensino médio, que eu fui para a escola particular. Ok. Bom, Regina, ao longo dessa sua trajetória aí, nesse período de ensino aí, quais as matérias que você mais gostava e as que você menos gostava também, Nós sabemos que as pessoas aí sempre têm aí aquelas matérias que são mais temidas, e as matérias que as pessoas gostam mais, Sim, eu gostava muito de português. E a partir da 5ª série, na minha época, que começava o inglês, então eu gostava muito de inglês também. E gostava de ciências, que depois a gente chamou de biologia. Então essas eram as 3 matérias que mais me atraíam. E as que menos eu gostava, por incrível que pareça, apesar de ser minha área, era a parte de exatas. Eu gosto de estudar exatas para coisas específicas, mas eu não gostava de toda a matéria, do formalismo, do formalismo, de ter que saber de tudo. Quando eu entrei para a faculdade, tinha exatas, então era uma coisa focada, aquilo eu gostava. Mas na escola, de verdade, não era muito minha praia, não. E sobre a questão dos professores, que professores ou professoras aí que marcaram mais sua carreira nesse sentido aí, nesse período, Sim, teve uma professora, o nome dela era Rosa, era de geografia. Apesar de não ser uma matéria que era das minhas favoritas, ela cativou pela didática dela de ensino. Para você ter uma ideia, a gente não deve decorar as coisas e ela ensinou que a gente aprendesse as capitais dos estados brasileiros na época, com música, com mímicas. Então, por exemplo, Tocantins, ela batia palma. Então, assim, a gente nunca mais esquece. E com o tempo, aquilo ficava na nossa cabeça. Sim. Então, isso me marcou. Isso acaba fazendo uma grande diferença, Sim. E no ensino médio, tem algum professor que você se lembra mais? Algum professor aí ou professora que marcou também? Sim, no ensino médio, daí já foi na área que eu gostava, que era de biologia. Um professor também que era super didático, ele explicava com exemplos divertidos, a gente dava risada, os desenhos eram bacanas na lousa, então tem essas recordações dele. Isso também cativou para querer entender, gostar da matéria, enfim, foi bem legal. E o nome desse professor qual é? Esse professor é o Edu.
Esse já foi na fase de ensino médio. Entendi. No ângulo. Ok. Já falou aí dessa parte do ensino básico, aí nós estamos entrando na faculdade, né? Que você escolheu fazer. Em 2004 você entrou para fazer administração na PUC de Campinas, um curso de 4 anos, né? Curso, uma graduação. E comente um pouco aí o que levou a fazer este curso de graduação e as suas experiências ao longo do curso. O que você diria aí sobre esse curso aí, a sua experiência desse curso, né? E o que a levou também a escolher esta área aí. Bom, na fase que eu estava para escolher a minha profissão, eu não tinha muita ideia assim certinha do que eu pretendia fazer mesmo. Quando eu me deparei com a administração de empresas, eu vi que o leque de opções era grande. Por exemplo, eu poderia trabalhar com vendas, eu poderia trabalhar com financeiro, eu poderia trabalhar com contabilidade, poderia trabalhar com logística. Então isso me deu a ideia de fazer, sabendo que eu poderia ter esse contato na própria faculdade com essas áreas e de repente me descobrir qual que era o meu perfil, se o meu perfil era voltado para alguma dessas áreas. Foi assim que eu decidi fazer. Sim. E sobre a questão das suas experiências na universidade, o que você guarda desse período aí, que você lembra desse período universitário, né? Bom, a faculdade, além de uma boa formação que ela oferece, ela também me possibilitou entrar no mercado de trabalho enquanto eu estudava. Por exemplo, eu consegui fazer um estágio através dela, ela mesma que fazia as indicações, entrava em contato, marcava as entrevistas, e eu fiz estágio em um banco, como atendente ali no caixa mesmo, eletrônico, tirava dúvidas, ajudava as pessoas, indicava o que ela deveria fazer em tal situação. Isso foi bom para que eu já tivesse esse contato direto no trabalho. Por mais que talvez não fosse aquela área que eu quisesse, eu já pude iniciar. Então, assim, foi um passo que ela nos ajuda, ela já nos dá esse passo, esse empurrãozinho para o mercado de trabalho, para a gente já ter uma certa experiência. E, a partir disso, escolhendo o que a gente quer. Tá. Além disso, o curso, a grade curricular, ela é extensa. Então, eu tive contato com estatística, com logística, com a parte de produção, se eu quisesse ir para a área de uma gerente de produções, numa empresa, numa fábrica. Então, assim, ele dá uma gama de opções. Bom, então, aí depois, lá por 2007, 2008, mais ou menos, você saiu, né? E aí foi para o mercado de trabalho realmente, né? Você já teve a experiência com o mercado de trabalho durante a faculdade, né? Mas aí que você foi realmente... E como é que foi, hein, essa primeira entrada aí, né? O impacto desse início aí no mercado de trabalho? Para você ter uma ideia de como a faculdade me ajudou a entrar no mercado de trabalho, eu já estava trabalhando quando eu terminei a faculdade. E não como estagiária, mas sim como emprego fixo mesmo. E eu fui para a área financeira. Eu fui fazer entrevista, eu tinha minha experiência como estagiária no banco. Eu fui chamada para uma entrevista como recepcionista de uma empresa. O empregador, ao conversar comigo, ele falou assim: olha, a vaga de recepcionista vai ficar em aberto, mas eu tenho uma proposta para você trabalhar com a gente no setor financeiro. Entendi. Ele viu que a sua formação era muito além, né, de você trabalhar naquela vaga que você teria, né? Claro que, com todo respeito a quem é recepcionista, mas você tinha realmente uma formação muito superior, né? A exigência ali no caso. E, bom, aí depois de um tempo, de alguns anos aí trabalhando no mercado de trabalho, né? Você foi, tomou a decisão de fazer uma viagem, um intercâmbio para o exterior, para o Canadá, né? Para a cidade de Vancouver, a princípio, né? Isso, no Canadá. sim. Depois você foi para outras cidades, mas enfim, você vai contar isso aí agora pra gente, né? Como é que foi isso aí? Como é que foi essa decisão? O que motivou você? Quanto tempo você já havia trabalhado no mercado de trabalho, né? Até você ter decidido, o que a levou a decidir isso aí? E como é que foi essa experiência aí nessa viagem aí, né? Sim, eu tinha já alguns anos trabalhando na área financeira, nessa empresa que eu comentei agora. E aí surgiu a oportunidade em uma outra empresa e eu sempre tive o sonho de fazer esse intercâmbio, mas eu sempre tive esse sonho de aperfeiçoar
eu tinha estudado inglês, mas eu queria aperfeiçoar viajando, podendo ter o contato com a cultura de perto. Então eu fiz essa escolha. Eu pedi a minha demissão na empresa que eu estava para fazer essa viagem. Eu fui para Vancouver, no Canadá, isso foi em 2010, e aí eu fiquei estudando e trabalhando lá no Canadá. A princípio morando numa casa de família, que muitas pessoas sabem que é assim que a gente vai e fica em casa de família. E depois conheci fiz amizade com algumas pessoas e nós dividimos um apartamento na cidade de Vancouver. Então, esse contato com a cultura de lá, fazer as compras, estudar, trabalhar, falar com as pessoas que vinham até o lugar que eu trabalhava, passear, tirar as dúvidas, enfim. Não tendo o português para que eu pudesse me recorrer, foi um grande aprendizado. Então, se eu não soubesse alguma palavra, eu tinha que fazer outras perguntas rodeando aquilo que eu queria saber, sem ter que usar aquela palavra. Não tinha como você usar o português. Você não tinha outra alternativa. Tinha que fazer mímica, se fosse o caso. Tinha que fazer alguma coisa, mas era realmente uma imersão total na língua, né? Sim. Tanto a família que me hospedou lá durante o primeiro mês que eu estive lá, ela era uma família filipina, também não tinha uma palavra em português que a gente pudesse trocar. Então, se não soubesse alguma palavra, eu quisesse falar alguma coisa, eu tinha que me desdobrar ali. E isso ajuda a aprender. Isso foi um grande salto mesmo, que me trouxe a experiência em falar inglês. E no meu retorno, eu aproveitei, claro, para fazer alguns passeios. Eu conheci a cidade de Toronto, que é super distante de Vancouver, então teria que ser mesmo no meu retorno para cá, para o Brasil. E também conheci Montreal, que é uma província francesa. Então lá as pessoas falam um pouco inglês, mas eles ainda lutam para que seja falado só francês. Então ali a minha comunicação foi um pouquinho mais complicada, porque eu não tenho experiência em falar em francês, então o inglês era a salvação. E ainda sobre a viagem, pelo seu jeito de falar, realmente é uma experiência muito rica, né? Foi uma experiência muito rica para você. É algo que você recomendaria para outras pessoas, até para os nossos inscritos aí no canal, né? Os que estão assistindo esse vídeo, e de maneira geral os que estão assistindo o vídeo, você recomendaria essa viagem, uma viagem desse tipo, né? Você acha que isso é realmente uma experiência enriquecedora? Recomendo, totalmente. Acho que a pessoa estuda aqui, a gente estuda inglês, a gente é capaz de aprender tudo. Mas eu acredito que o contato com a pessoa que de fato fale a língua, que é o nativo, e o desafio do dia a dia, a rapidez que ele fala, na hora de pedir algum lanche, na hora de pedir um produto na loja, aquilo faz você crescer e se jogar mesmo, ter a fluência e a rapidez em falar, em pensar em inglês, que todo professor fala, não pense em português, não traduza. E a gente aprende a não traduzir. E fica automático. Então, assim, eu indico ir mesmo. Sim. Olha, Edna, eu não sei, uma opinião minha, né? Não sei se você vai concordar, mas me parece que o ensino de inglês aqui no Brasil em particular, parece que ele é muito voltado para gramática, muito voltado para uma forma de estudo que não é de fato, não se ensina realmente a falar. Que para você falar uma coisa, um idioma, realmente é a conversação, que é o mais importante, né? A gramática, de certa forma, é até um pouco dispensável para você se comunicar naquela língua. Então, quer dizer, teria que ser um estudo mais diferente aqui no Brasil, né? Sim. Você acha realmente que o ensino de inglês aqui no Brasil está totalmente, na maioria dos casos, errado a maneira como é feito esse estudo? Olha, eu mesma, quando concluí o meu curso de inglês, que foram alguns anos, numa escola aqui do Brasil mesmo, a última fase é justamente a conversação. Eles entendem que você tem que saber toda a gramática e vocabulário extenso para daí ir para a conversação.
E eu acredito que, de fato, é importante a gramática para você construir, sim, as suas frases, mas o foco pesado, eu acredito que tem que ser a conversação, desde o princípio. Sim, Desde o princípio. sim. Essa é uma impressão, mas infelizmente, né? Vamos ver, né, se isso vai mudando, né, aos poucos, né? Enfim, só para a gente situar mais ou menos em que período a gente está, né, Gina? Nós estamos mais ou menos por volta de 2010, né? Você voltou para cá e aí voltou a trabalhar, né, na área administrativa. Exato. Né? E aí, como é que está atualmente aí sua carreira? O que você está fazendo atualmente? Quais são as suas atividades atualmente? Sim, eu ainda um pouquinho, pegando um gancho um pouquinho da minha viagem, eu tive uma amizade, um amigo lá, ele era mexicano e ele tinha máquinas fotográficas que eu fiquei encantada, com grandes lentes, e ele ia tirar fotos, aí ele pegava uma lente na bolsa, punha uma, tirava uma, punha outra, e ali ele me mostrou um pouco daquele universo e eu fui me encantando, fui me interessando e aprendi algumas técnicas. Lá mesmo eu participei de alguns cursos e workshops voltados para fotografia, além de alguns workshops voltados para a minha área de formação, administração de empresas. Voltei decidida a também trabalhar com fotografia, que me cativou muito isso. Então hoje, além da minha atuação como administradora de empresas, eu trabalho com fotografia. Inclusive eu tenho um estúdio, o meu foco é fotografar família, gestante, bebês, aniversário, casais. Por exemplo, um bebê, a gente costuma acompanhá-lo desde o nascimento, que hoje em dia está muito difundida a ideia da fotografia newborn, que é desde recém-nascido, então em cerca de 10 a 15 dias de nascimento, nós fazemos uma série de fotos para registrar esse momento do bebê. E depois, com 1 mês, 2 meses, 3 meses, assim até completar os 12 meses e daí a festa de aniversário, enfim, a gente fotografa esse primeiro ano do bebê completo. Sim. Inclusive, pessoal, vai estar aparecendo aqui na legenda do nosso vídeo nesse momento um link aí, né, para a fanpage que você tem? Fanpage, sim, eu tenho fanpage, tenho um site, sim, e tenho o Instagram. Então todos os links aí, os links mais importantes vão estar aparecendo aí no rodapé desse vídeo aí, né? E também na descrição do vídeo nós vamos colocar também essas informações, tá ok? Vocês vão poder, todos os que tiverem interesse aí também podem buscar aí os serviços profissionais aí da Regina. Bom, então continuando a nossa entrevista, então atualmente o que você faz realmente é trabalhar na área administrativa, que é a sua área, né, de formação, e também podemos dizer que a fotografia também já virou uma área de formação sua, porque você fez diversos cursos, se aprimorou, então ela passou também a ser uma área de formação. Então você também está trabalhando com a fotografia que você está a cada dia aprimorando mais, né? Então é isso que você está fazendo atualmente. Então nós conhecemos aí a atividade profissional da Regina e para concluir, o que você diria aí para o estudante que está ainda na fase do ensino médio, enfim, que ainda está escolhendo uma carreira a seguir? O que ele pode esperar? O que você recomendaria para ele? Quais as virtudes que você recomendaria eventualmente para ele ter nesse momento? O que ele precisaria ter? Né? Qual conselho você daria para o estudante que está entrando ainda para escolher a faculdade ainda? Eu acredito que se você, desde pequeno, já carrega alguma vontade, eu adoraria ser tal profissional, eu quero trabalhar em tal área, eu acho que você deve seguir esse seu sonho mesmo. Para você, estudante, que de repente tem alguma dúvida, ainda não se decidiu, tire um tempo para que você possa pensar, um período, procure um trabalho para que você possa se... Não tomar decisão precipitada. Não tomar decisão precipitada. Eu sonho em trabalhar com vendas. Procure talvez uma forma de entrar em contato com essa área e ver se você gosta. Às vezes a gente entra sem saber e gosta.
Às vezes a gente entra na faculdade e não é bem aquilo que a gente queria, então acho que tem que ter essa oportunidade. Se você tem a oportunidade de um período para que você possa praticar aquilo que você gostaria de ser, não totalmente, mas uma prévia daquilo, eu acho que é importante. Sim. Inclusive, o que você diria, por exemplo, né? Muitas vezes hoje em dia tem a questão às vezes a família também acaba influenciando muito, né? Às vezes na decisão dos filhos, né? Por exemplo, só para a gente citar um exemplo, eu me lembro na época, falando um pouco da minha época, né, de ensino médio, eu me lembro que cerca de 40 a 50% da turma queria medicina. Ou seja, isso parece meio estranho, né? Porque como é que pode uma turma de 100 alunos, por exemplo, 50 quererem ser médicos, né? E é evidente que acaba tendo um papel aí da família, incentivando aí que seja essa área e não refletindo a vocação de cada um, né? Então isso também é importante, você não concorda, Regina? Sim, eu acho que é um pouco a influência da família e também da sociedade. Eu acho que por isso que eu digo, o período para que você pense e treine um pouco na área que você gostaria de ingressar é importante. Então, a família, e às vezes a sua incerteza, a sua insegurança, a família entra, a sociedade entra, te falando, faz isso, faz aquilo. Então, por isso que se você tiver essa oportunidade de parar e ter um tempo para você pensar, eu acho que é importante. Não, já saiu do terceiro colegial, já ingressou na faculdade, porque é isso que a sociedade diz. Não precisa ser assim. Você pode ter um tempo para você. A gente não tem que se prender à idade. Com tantos anos eu tenho que estar em tal lugar, com tantos anos eu tenho que ser tal coisa. Não precisa ser assim. Bom, concluímos nossa entrevista. Mas nós temos uma parte final aqui, uma surpresinha. Talvez uma surpresa até para nossa entrevistada aí. Regina, uma personalidade. 2 horas depois. Não vou dizer um nome, mas para mim é o professor. A função professor. Professor. Uma música. Caramba, uma música? Uma música. Eu sou ruim nessas coisas, viu? Fácil, do Jota Quest. Ok. Uma frase. Não tenha medo de mudar de ideia. Um livro de cabeceira. A Arte de Ser Leve, de Leila Ferreira. Um lugar. A praia. Regina, foi um prazer a entrevista. Agradecemos muito, né, teu tempo, né, que você nos dedicou aqui para falar de você. E nós ficamos muito lisonjeados, né, porque através de exemplos de pessoas como você, né, através das suas falas, nós podemos levar ao nosso público aí exemplos de pessoas com valores, com princípios que são muito importantes, principalmente nesta fase que está a maioria dos nossos inscritos aí, né, que estão aí nessa época de estudo. Mas também o nosso canal é bastante eclético e atinge pessoas de várias idades. E exemplos bons são úteis em todas as idades. Então agradecemos muito o seu tempo e esperamos que, quem sabe, uma outra oportunidade, né, nós possamos nos rever aí. Tá ok? Bom, é claro que eu, como sendo irmão, nós estamos sempre nos revendo, né? Mas eu digo que nos revermos formalmente nas entrevistas, né? Nas câmeras. Sim. Então, eu que agradeço a oportunidade, espero ter contribuído para o canal e vocês aproveitem a oportunidade de poder aprender, tirem suas dúvidas com o professor, deem o seu like, curtam a página e entrem em contato para o que vocês precisarem. Ok. Tchau, pessoal. Até mais. Até!